Mas também a gente vai conversar um pouco sobre a questão do nome sujo. Tem muita gente aí, principalmente depois da pandemia, o que tem de gente com nome sujo, a gente costuma até brincar aqui, dá para puxar com o rastelo, de tanto que tem. E quais são os direitos da pessoa que está com o nome sujo, mas ela não está naquele esquema de, eu não vou pagar, vou deixar lá expirar após os 5 anos. Expira, mas não expira, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas quais são os direitos que a pessoa tem em caso do nome no SPC Serasa, para regularizar, a caso da pessoa até negociar a dívida, dar o primeiro pagamento e consta ainda no SPC Serasa com o nome sujo. Então, quais são os direitos iniciais, vamos dizer assim, de quem tem um nome no SPC ou Serasa? Vamos lá. Primeiramente, você tem o direito de não ser constrangido por causa dessa dívida. Você tem o direito também de renegociar com o banco ou com o credor, né? Não necessariamente precisa ser um banco, pode ser uma loja de roupas, uma loja de eletrodomésticos. Então, você não pode ser constrangido, mesmo que seja uma pessoa, né, que fez um empréstimo legalmente, ela também não pode te constranger no trabalho, as empresas não podem fazer ligações excessivas para te cobrar, podem te ligar, podem fazer as cobranças, mas existe um equilíbrio e bom senso. Porque se ultrapassa esse bom senso, se já está virando um constrangimento ilegal, a lei diz também que você tem o direito a receber uma indenização. Então, por mais que você deva, às vezes você vai receber uma quantia de volta, porque existe um excesso de cobrança. E não estou falando no valor financeiro, e sim no modo que é a cobrança. Existem empresas que passam as suas dívidas para call centers para fazer essas cobranças e ameaçam os clientes, ameaçam os devedores, para tentar, de qualquer forma, conseguir que receba esse valor. Então, seu direito, antes de tudo, é de ser tratado bem, não pode ser ameaçado, não pode ser xingado, né? Esse é um dos seus primeiros direitos. Agora, sim, se a sua dívida, de fato, ela é real, e você pretende pagar, não está conseguindo no momento, eles podem, sim, sujar o seu nome, colocar no cadastro de inadimplentes, protestá-lo. Mas existe um outro caso, Rodrigo, que é quando você está com a sua conta paga ou sequer existe uma conta que você deva. E ainda assim eles sujam o seu nome. Nesses casos, se a dívida é indevida, se é uma cobrança indevida e o seu nome está sujo, você tem direito a receber um dano moral, porque o seu nome é algo que você tem a sua honra nele, é algo que você zela. Então, se indevidamente o seu nome está inserido no cadastro de inadimplentes, você tem o direito a cobrar uma indenização por dano moral, além de, vamos supor que eventualmente uma conta de água que já foi paga, você tem um comprovante, eles sujaram seu nome por causa dela e estão te cobrando de novo. Você tem o direito, além da indenização, de receber o dobro daquilo que você pagou. Ou seja, você recebe o que você pagou indevido, então você pagou porque você não queria o nome sujo. Aí você vai receber aquilo e a lei diz, no Código de Defesa do Consumidor, que você tem que receber dobrado. Então você recebe 2 vezes esse dano material que você pagou, além da indenização por dano moral. Isso acontece muito, principalmente as companhias de energia, de água, isso quando não tem o corte do fornecimento, além do nome sujo. E uma coisa que também acabei me lembrando aqui, que muitas empresas vendem a dívida. Você deve àquela empresa, mas é cobrado por outra e fica sabendo que aquela outra empresa que está te cobrando é porque ela comprou a sua dívida. Como é que funciona essa questão da compra de dívida e os direitos do consumidor? Vamos lá. Muitas vezes essa compra de dívida é quando, vamos supor que seja um banco, né? O banco então fez um empréstimo, seja cartão de crédito, seja um consignado, e aí a dívida já superou muitas vezes os 5 anos. Às vezes não, 2 anos eles já vendem essa dívida porque não está conseguindo receber do cliente. Eles vendem, se ela é superior a 5 anos, qual que é a ideia do banco? Eu vou vender por um preço mais barato para eu não ficar 100% no prejuízo. E essa empresa que compra milhares de dívidas, então milhões em dívidas, eles têm o direito de fazer a cobrança, mas se passar dos 5 anos, eles não podem judicializar, eles não podem sujar seu nome. Aí o que fazem, que é a ilegalidade que eu te falei, a ilicitude, eles ligam fazendo às vezes ameaça, que vai te processar, sendo que a dívida já está prescrita, não significa que você deixou de dever, você ainda deve, mas passou do tempo do direito de você cobrar judicialmente. Mas muitas pessoas não gostam mesmo assim, não, passou 5 anos, mas eu sei que eu devo e quando eu puder eu quero pagar. Então essas empresas podem sim te colocar
no cadastro de acordo, para fazer acordos de renegociação de dívidas. Que é o caso, você tem o SPC, que tem aquelas feirões limpa-nome. Às vezes seu nome já está limpo, porque a dívida tem mais de 5 anos, mas existe lá uma proposta de acordo de uma dívida antiga. Isso pode acontecer e o STJ permite. Mas se a dívida é inferior a 5 anos, aí sim, essa empresa pode sujar seu nome, pode fazer o protesto, inclusive pode ajuizar uma ação de cobrança. E aí vem os riscos de uma ação de cobrança. Numa ação de cobrança, pode ter bloqueio de conta, claro que tem que respeitar ali o limite de até 30% do salário, se for um salário. Também, dependendo do salário, não pode ser penhorado. Se estiver numa conta poupança, até 40 salários mínimos também não pode ser penhorado. Então, existem algumas proteções que a lei te dá, mesmo que entrem com uma ação judicial. Claro, se você tem bens no nome, eles podem ser penhorados, então você precisa estar atento a isso. Muitas vezes é melhor você pagar de fato a dívida do que ter os seus bens penhorados. Bacana. E as empresas, elas são obrigadas a avisar o consumidor, olha, eu vou colocar seu nome na tal dia no SPC Serasa, ou não existe esse comunicado? Tá. Geralmente, eles te avisam para que você pague, eles falam quais são as consequências. Algumas empresas até oferecem descontos, não do valor total, mas às vezes do valor dos juros que está sendo cobrado. E antes que possa sujar o nome, antes que possa protestar. Você vê isso em conta de água, eles avisam nas contas futuras, olha, tem uma conta atrasada, se você não fizer isso, vai ser cortado a sua linha, o seu fornecimento de água, e também vai ser colocado no cadastro de inadimplentes, um protesto. Então, eles não necessariamente precisam te avisar, porque muitas vezes eles já te avisaram através de contrato, eles já te avisaram através de outras contas, mas na maior parte das vezes eles sim têm a obrigação de te avisar.